não importa o que ele fala, ele está sempre correto, não existe pandemia, é apenas um vírusinho, tome cloroquina que melhora, a vacina produz a própria Covid-19, não tome a vacina, tome cloroquina. Bem, galera, hoje temos mais um outro vídeo, né? O vídeo hoje é sobre o negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Que vai arrastando, né? Multidões no Brasil, né? E é interessante como esse pessoal, ele continua negando, né? A pandemia, né? Existente, né? No mundo, mesmo tendo um monte de pessoas morrendo, né? Em consequência da Covid-19. Atualmente temos um número de 200 mil mortos. E mais interessante ainda que Jair Bolsonaro ele fez uma propaganda monstruosa tentando negar, né, a existência dessa pandemia e que era um vírusinho e você poderia tomar cloroquina, né? E a cloroquina né, de acordo com ele, com o ministro Pazuello, continua sendo, como é que se diz, uma boa forma de tratamento da Covid-19, mesmo não tendo qualquer embasamento científico. Mas o que eu acho mais interessante sobre isso é que existem pessoas que ainda seguem o Jair Bolsonaro, né? Essas pessoas elas estão realmente alienadas com esse tipo de ideologia, né? O bolsonarismo, né? Porque você vê como é que se diz a quantidade de hospitais lotados, né? Como que ocorreu há pouco tempo no Amazonas, né? Várias pessoas morreram com falta de oxigênio e que tudo indica é que o governo federal ele já sabia do colapso com antecedência, né? E as pessoas continuam negando isso daí. São pessoas, como é que se diz, totalmente cega em relação às evidências, né? À realidade. Parece aquelas pessoas de seitas religiosas ou aquele colega seu que vai todo dia na igreja, então ele fica alienado, né? Você vê como é que se diz que o pastor está retirando dinheiro ali dos fiéis, né? Ele vê isso daí, mas mesmo assim, como é que se diz? Faz vista grossa para tudo aquilo que está acontecendo. É o que eu acho realmente em relação aos eleitores de Jair Bolsonaro, né? E o mais interessante é que o governo bolsonarista ele instrumentalizou todo o sistema, todo o Estado. Porque apareceu no sábado 16 um Twitter, né, do Ministério da Saúde que dizia, né, para utilizar a cloroquina como medicamento para evitar, né, a Covid-19, né, seria, como é que se diz, um medicamento precoce, sendo que não existe qualquer tipo de medicamento precoce contra a Covid-19, né? A única coisa que tem para evitar a Covid-19 seria a vacina, entendeu? Vacina essa que Jair Bolsonaro ele fez de tudo para evitar que entrasse no Brasil, né? Isso rendeu até uma briga junto com João Dória e tudo mais, né? Então, o que o Ministério de Saúde ele postou no Twitter, né? Como é que se diz? Que existiria, né, um medicamento, né, para se evitar para o tratamento precoce da Covid-19, coisa que, de acordo com especialistas e cientistas, não existe, né? O Twitter marcou como enganosa e potencialmente prejudicial uma publicação do Ministério da Saúde que colocava o tratamento precoce como estratégia
de combate ao coronavírus. E definitivamente sim, né? O próprio o ministro da Saúde, ele chegou a enviar caixas e mais caixas de cloroquina, né? Para Manaus, tentando evitar, né, aquele colapso que ocorreu em Manaus. E depois, o próprio Jair Bolsonaro, mesmo sabendo, como é que se diz, que esse medicamento ele não tem qualquer embasamento científico, ele teria dado uma outra entrevista no qual ele disse, né, não desistam do tratamento precoce, não desistam, tá? A vacina é para quem não pegou ainda. E esta vacina que está aí, né, Coronavac, é 50% de eficácia, ou seja, jogar uma moeda para cima é 50% de eficácia. Então, está liberada a aplicação no Brasil, disse Bolsonaro a apoiadores, né? Então ele vê todo o estrago, né, que o negacionismo dele provocou no Brasil, várias mortes, etc. e tal. E quando ele não aguenta mais, né, ele recorre à vacina da Coronavac, né, numa perspectiva de ainda se manter no governo. Eu acho que ele ainda quer a presidência em 2022, mas eu não acredito que exista pessoas tão idiotas no Brasil que coloquem Jair Bolsonaro novamente no governo, né? Jair Bolsonaro, ele não deveria apenas sofrer impeachment, mas também deveria pagar por crime contra a humanidade, já que o próprio Ministério da Saúde sabia, né, com antecedência de até 10 dias sobre o colapso do Amazonas, né? E é isso aí, galera. O vídeo é sobre isso daí. Galera, eu sou Francisco Carlos Zion. Não se esqueça de dar o seu like, ok? Nos vemos na próxima.